Você já estudou por horas, sentiu que entendeu tudo, e no dia seguinte, simplesmente esqueceu quase tudo? Não é falta de inteligência, nem de esforço. É porque você está usando um método que o seu cérebro não respeita. Enquanto isso, estudantes japoneses conseguem memorizar milhares de caracteres complexos e manter esse conhecimento por anos. Não porque são gênios, mas porque aprenderam a estudar do jeito certo. Neste vídeo, você vai entender por que o cérebro esquece, por que métodos comuns como releitura e marca-texto falham, e como os japoneses treinam a memória para reter informações com muito menos tempo e desgaste mental. Não é truque milagroso, é neurociência aplicada com disciplina estratégica. Se você aplicar o que será mostrado aqui, seu estudo deixa de ser um esforço que se perde e passa a se acumular. Menos horas, mais retenção, mais clareza. Agora, antes de continuar, precisamos alinhar o roteiro exatamente como combinamos. Antes de falar sobre métodos japoneses, precisamos encarar uma verdade desconfortável. O seu cérebro não foi criado para memorizar tudo. Ele foi criado para sobreviver. Esquecer não é falha, é um mecanismo de proteção. Todos os dias, seu cérebro recebe milhares de estímulos, conversas, imagens, notificações, pensamentos soltos. Se ele tentasse guardar tudo, entraria em colapso. Então, ele faz algo brutalmente eficiente, descarta quase tudo. Só permanece aquilo que parece importante, ameaçador, emocionalmente marcante ou repetidamente acessado. É por isso que você lembra de uma vergonha de 10 anos atrás, mas esquece o que estudou ontem. O problema começa quando você estuda de um jeito que o cérebro interpreta como irrelevante. Ler passivamente, sublinhar frases, assistir aulas em velocidade 2x. Tudo isso comunica uma mensagem silenciosa ao cérebro. Isso não exige ação. Posso jogar fora depois. No Japão, o estudo nunca foi tratado como consumo de informação, mas como treino mental. E o cérebro só memoriza aquilo que exige esforço consciente. Existe uma regra simples que quase ninguém te contou. O que não é desafiador não é armazenado. Se estudar parece fácil demais, rápido demais, confortável demais, provavelmente está sendo esquecido no mesmo ritmo. Os estudantes japoneses não lutam contra o esquecimento. Eles usam o esquecimento como guia, estudando de forma que o cérebro seja forçado a dizer: isso é importante. Guarde isso. Existe um erro tão comum, tão normalizado, que a maioria das pessoas nunca percebe que ele é a principal causa da memória fraca. E o mais perigoso é que esse erro faz você se sentir produtivo. Você lê, você sublinha, você assiste, você anota. E o cérebro fica passivo. Esse tipo de estudo cria uma ilusão poderosa. A sensação de eu entendi. Mas entender não é memorizar. Compreender algo enquanto está diante da informação é completamente diferente de conseguir acessá-la depois, sozinho, em silêncio. O cérebro japonês não é treinado para reconhecer informações. Ele é treinado para recuperá-las. Aqui está a diferença crucial. Reconhecimento acontece quando você vê a resposta e pensa: ah, eu sabia. Memória real acontece quando você precisa puxar a resposta do nada. A maioria das pessoas só treina reconhecimento. Por isso vai bem durante o estudo e trava na prova, na apresentação, na vida real. No Japão, errar ao tentar lembrar não é sinal de fracasso, é sinal de que o cérebro está trabalhando. O desconforto que você sente ao tentar lembrar algo sem olhar é exatamente o momento em que a memória está sendo construída. Se estudar parece confortável, seu cérebro está de férias. Se parece um pouco desconfortável, ele está acordado. É por isso que estudantes japoneses não perguntam: quanto tempo eu estudei? Eles perguntam: quantas vezes eu fui obrigado a lembrar sem ajuda? Esse é o divisor de águas. Existe uma ideia profundamente enraizada na cultura japonesa que quase ninguém no Ocidente aplica aos estudos. Memória não nasce do acúmulo, nasce do confronto. Confrontar não significa sofrer, significa se colocar deliberadamente diante do vazio. Quando um estudante japonês termina de estudar um conteúdo, ele não corre para o próximo tópico. Ele faz algo contra-intuitivo. Fecha o material e se pergunta, em silêncio: o que ficou? Esse momento é desconfortável. A mente hesita. Algumas ideias surgem confusas.
Outras simplesmente não aparecem. E é exatamente aí que o aprendizado acontece. Esse princípio é chamado na prática de recordação ativa, mas no Japão ele é vivido como disciplina mental. Você não revisa para confirmar que sabe. Você revisa para descobrir o que não sabe. Cada tentativa de lembrar algo sem ajuda cria um choque cognitivo. O cérebro entende que aquela informação é importante porque foi exigida sem suporte externo. É assim que as conexões neurais se fortalecem. Por isso, estudantes japoneses não têm medo de esquecer. Eles sabem que esquecer faz parte do processo. Aqui está a mudança de mentalidade. Esquecer não é falha de memória. É o convite para consolidá-la. Enquanto muita gente evita esse desconforto e volta a reler tudo desde o início, eles fazem o oposto. Procuram o ponto exato onde a mente falha, porque é ali que o cérebro cresce. Aprender rápido não é evitar o esforço, é direcionar o esforço certo, no momento certo. Existe uma crença silenciosa que sabota a memória de quase todo estudante. A ideia de que mais tempo estudando significa mais aprendizado. No Japão, essa lógica é vista como perigosa. Eles entendem algo que a maioria ignora. O cérebro não grava informações quando está saturado. Ele entra em modo de sobrevivência, não de aprendizado. Estudar por horas seguidas cria uma ilusão de progresso. Você está ali, lendo, sublinhando, assistindo, mas a mente já não está mais presente. O que os estudantes japoneses fazem é o oposto. Eles respeitam o ritmo natural da atenção. Sessões curtas, intensas, com pausas reais. Esse método existe porque o cérebro aprende em ciclos, não em maratonas. Após cerca de 25 a 40 minutos de foco real, a qualidade da atenção começa a cair. Insistir além disso não fortalece a memória, enfraquece. Por isso, no Japão, o estudo é tratado como um ritual, não como resistência física. Você entra focado, sai antes de se esgotar e deixa o cérebro trabalhar sozinho depois. Aqui entra um ponto crucial. A memória se consolida fora do momento de estudo. É no intervalo, no descanso, no silêncio, que o cérebro reorganiza o que foi aprendido. Sem pausa, não há fixação. Sem fixação, tudo se perde. Estudar menos, da forma certa, cria espaço para o cérebro respirar. E um cérebro que respira, lembra. Esse é o motivo pelo qual alguém pode estudar 2 horas e esquecer quase tudo, enquanto o outro estuda 30 minutos e lembra por semanas. Existe um instante invisível em que todo conhecimento decide seu destino. Ou ele se fixa, ou desaparece para sempre. A maioria das pessoas nunca percebe esse momento. Os estudantes japoneses, sim, eles sabem que esquecer não é um erro, é parte natural do processo. O cérebro foi feito para apagar informações que não são revisitadas no tempo certo. E aqui está o ponto central. Não é se você revisa, é quando você revisa. A ciência chama isso de curva do esquecimento. Poucas horas depois de estudar algo novo, a memória começa a enfraquecer. Em 24 horas, grande parte já se perdeu. Em alguns dias, quase tudo. O estudante comum tenta corrigir isso revisando tudo de uma vez, na véspera. O estudante japonês faz algo diferente. Ele revisa antes da informação desaparecer completamente. Uma revisão curta, no momento certo, vale mais do que horas de releitura depois. Funciona assim de forma simples e humana. Primeiro contato com o conteúdo, revisão breve no dia seguinte, nova revisão alguns dias depois, outra, uma semana depois, e mais uma, semanas depois. Cada revisão é curta, sem drama, sem maratona. O cérebro interpreta isso como um sinal claro. Isso é importante. Guarde. E cada vez que você retorna ao conteúdo, a memória se fortalece. Não linearmente, mas exponencialmente. Por isso, estudantes japoneses conseguem memorizar milhares de ideogramas. Não porque tenham memória melhor, mas porque respeitam o tempo da mente. Eles não brigam com o esquecimento. Eles usam o esquecimento como guia. Se algo está difícil de lembrar, é exatamente ali que a revisão é mais poderosa. A dificuldade não é falha, é o ponto onde a memória nasce. Existe uma mentira silenciosa que muita gente acredita. A de que aprender rápido é aprender correndo, acumulando horas, conteúdos e cansaço. Os estudantes japoneses mostram o oposto. Aprender de verdade é permanecer.
Permanecer no tempo certo, no esforço certo, com a atenção certa. Você não precisa estudar mais. Precisa estudar melhor. Quando você força o cérebro a lembrar, Active Recall. Quando respeita pequenos passos consistentes, quando revisa antes de esquecer, quando transforma o estudo em ritual e não em tortura, a memória deixa de ser frágil e passa a ser estável. E o mais importante, isso não exige genialidade, nem talento raro, nem disciplina militar. Exige apenas entendimento de como a mente humana realmente funciona. No fundo, os estudantes japoneses não aprenderam um método secreto. Eles apenas pararam de lutar contra o cérebro e começaram a trabalhar junto com ele. Se você aplicar apenas uma dessas ideias hoje, se comprometer com pequenos avanços diários, em poucas semanas você será outra pessoa intelectualmente. Não porque ficou mais inteligente, mas porque finalmente aprendeu como aprender. E agora fica a pergunta que define tudo. Você vai fechar esse vídeo e seguir igual? Ou vai testar isso ainda hoje? A decisão parece pequena, mas como tudo que é poderoso, é silenciosa.